Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Hoje estamos à sexta-feira, estamos vivendo o dia 5 de maio do ano de 2023. 5 de maio do ano 2023 e chegamos, graças a Deus, chegamos a mais uma sexta-feira. Agradecemos a Deus por isto, por mais um final de semana, onde você terá a oportunidade de poder congregar, de poder estar em comunhão com a sua igreja, porém também de estar em comunhão com sua família, desfrutar seus filhos, seus netos, enfim, dias de descanso. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde está chovendo fortemente nesta manhã. Aliás, toda semana praticamente choveu aqui na cidade de Cacequi. Somos gratos também a Deus pela chuva que está caindo, pois estamos saindo de um longo período de seca aqui na região do Rio Grande do Sul, aqui na região central, fronteira com o Uruguai, Argentina. Este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai tem como principal objetivo anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de uma maneira simples, de uma maneira pura, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra do Senhor. Por esta razão, nós estamos aqui nesta manhã para continuar com a nossa série As 7 Igrejas do Apocalipse. E hoje vamos entrar na quinta igreja. A quinta carta que o apóstolo João escreveu, ali dando a revelação, dizendo para ele o que escrever o anjo do Senhor. E esta carta vai dirigida à igreja de Sardes. O que tem a igreja de Sardes? Quais são as suas virtudes? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus problemas institucionais? Que nos ensina a igreja de Sardes para os nossos dias de hoje. Pode-se falar Sardes ou Sardes, tanto dá uma coisa como a outra. Vamos ler então esta carta que o Senhor escreve, ou manda João escrever para a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja, isto é uma constante, todas as cartas vão dirigidas para os pastores dessas igrejas, dessas congregações. O anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Já começa, não é verdade? Já começa ali esta carta à igreja de Sardes, falando fortemente o Senhor. Já começa como uma advertência. Eles têm nome de que estão vivos, mas estão mortos, espiritualmente falando. Aqui encontramos uma das características já de muitas congregações ou de muitas igrejas contemporâneas que estão nesta situação. Mateus, capítulo número 21, verso número 17, vai nos contar a história bíblica sobre uma certa figueira que tinha folhas, porém não tinha fruto. E Jesus foi buscar frutos naquela figueira e, logicamente, não os encontrou.
Então, como consequência disto, aquela figueira foi amaldiçoada a nunca mais produzir absolutamente nada. Sabe o que aconteceu com a figueira? A palavra de Deus vai nos dizer, e no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que a figueira secou, deixou de existir. E assim são muitos cristãos hoje, mas neste caso, muitas congregações ou muitas igrejas que são como aquela figueira, sabe? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Se supõe que quando uma figueira tem folhas, ela tem que ter frutos. E essa figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Assim são muitas denominações. Assim são muitos cristãos. Assim são muitos homens e mulheres que se dizem pertencerem ao Senhor, mas não pertencem ao Senhor. Bom dia, Janderson Luiz. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sabemos por onde andará este varão de Deus, mas deve andar por aqui. Alguma cidade desta região ele deve estar. Então, qual foi o pecado daquela figueira? O pecado daquela figueira foi ter folhas, mas não ter frutos. É engraçado, porque Jesus está chamando a atenção da igreja de Sardes, dizendo para ela que ele conhece as suas obras, que ela tem um nome, de que vive, porém está morta. Isto é muito interessante. Isto é extremadamente interessante ver esta palavra para a igreja de Sardes. Tens nome, de que vives. E assim acontece com muitos ministérios. Tem nome, tem fama, tem reconhecimento humano, porém estão totalmente longe da presença de Deus. São como a figueira, estão cheios de folhas, porém não produzem frutos algum. E ao não produzir frutos, estão condenados à morte, estão condenados à extinção. Continua dizendo a palavra de Deus: se vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Um chamado de alerta, uma correção. Uma correção está fazendo o Senhor para aquela igreja. Primeiro, ele está chamando a atenção dela ao dizer que ela tem fama, ela tem nome, ela aparenta gozar de boa saúde espiritual, porém está morta espiritualmente falando. Portanto, lembra-te do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens os poucos nomes em Sardes, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Tem alguns poucos nomes. É interessante que diante do caos espiritual que a igreja está vivendo nos nossos dias de hoje, o Senhor tem um remanescente. O Senhor tem um remanescente. Sempre tem um povo fiel no meio do caos. Elias, lá em 1 Reis, ele vai se queixar para o Senhor, ele vai chorar para o Senhor,
ele vai dizer para o Senhor que ele é o único que tem ficado na nação de que serve ao Senhor. O Senhor vai dizer para ele: levanta-te, Elias, porque ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Isto é algo interessante para nós, porque mediante ou dentro da apostasia que está surgindo hoje dentro da igreja do Senhor, e que não é nada mais nem nada menos que um sinal da vinda do Senhor pela sua igreja, está dentro das profecias bíblicas de que a apostasia ela ia aumentar e ela vai crescendo a passos agigantados. A apostasia está crescendo de uma maneira incrível no meio da igreja do Senhor Jesus. Mas tudo isto é para logo dar passo ao iníquo. Antes, a igreja será arrebatada e será levada para os céus. Bom dia, nosso irmão Benjamin Antônio, na cidade de Milange, Moçambique. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, meu irmão, ou neste meio-dia, ali em Moçambique. Tens os poucos nomes em Sardes. Qual era a realidade da igreja de Sardes? A igreja de Sardes estava estabelecida numa cidade que era rica. Era uma cidade que era rica. Os cidadãos dali, eles eram amantes do dinheiro, da riqueza. E muitos deles usavam, pendurado em seus pescoços, as pedras de Sardes como um amuleto para espantar os espíritos malignos. Não é de duvidar que dentro da igreja de Sardes tivesse alguém com um amuleto. Não é de duvidar isto. Porque nos nossos dias de hoje, mesmo hoje, nos dias nos quais nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja do Senhor Jesus, mas também estão servindo a outros deuses. Estão ouvindo a palavra de Deus, mas pareceria que não estão dando crédito à palavra de Deus, e vão então detrás de outras soluções. Então ali tinha essas pessoas, tinha esse costume de que as pessoas usassem pedras penduradas, pedras de Sardes, penduradas no seu pescoço, para espantar os espíritos malignos. Era uma cidade rica, era um reino rico, era um reino poderoso, mas toda essa ambição tinha alcançado também a igreja do Senhor. A igreja tinha passado a amar mais as coisas materiais que as espirituais. Era uma igreja que tinha tudo para dar certo, para evangelizar, para enviar missionários, mas ela se encerrou entre quatro paredes. Como ela era rica, ela era famosa, se fosse nos nossos dias de hoje, teria como comprar espaços na televisão, na rádio. Seria uma igreja que estaria por todos os lados, como temos algumas hoje nos nossos dias. Porém, elas aparentemente estão vivas, mas na realidade são igrejas mortas, espiritualmente falando. Não fazem missão, são incapazes de sustentar um missionário em alguma nação para levar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por aqueles que têm se levantado para apoiar missionários em todo o mundo. Em todo o mundo tem homens, mulheres, instituições, empresas, igrejas que estão dando o seu apoio incondicional aos missionários, com a única visão de ganhar almas, de que almas sejam alcançadas,
de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chegue a todas as nações. Nestes dias ouvia uma triste realidade, e nós muitas vezes dentro da nossa bolha, dentro das nossas quatro paredes, dentro do nosso comodismo, nós ignoramos algumas coisas. Entre elas, pensamos que o mundo inteiro já está evangelizado e que é um dos sinais também sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua igreja. Nós pensamos que está praticamente todo mundo evangelizado, quando ainda, preste bem atenção nisto, falta um 30% da população mundial que ainda não ouviu a palavra do Senhor, que ainda não sabe absolutamente nada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que estamos fazendo? Continuamos na nossa bolha, pensando que estamos vivos, mas estamos mortos, porque não estamos produzindo frutos. Essa é a realidade da igreja do século XXI. E muitos se vanagloriam e estão falando de um último avivamento. E muito tem se falado e muito tem se ouvido de que um grande avivamento vem para o Brasil. Será que vem um grande avivamento para o Brasil? Quando temos uma igreja fria, uma igreja que tem se encerrado entre suas quatro paredes. Sardis era uma igreja materialista, era uma igreja que tinha se encerrado entre suas quatro paredes. Eles não estavam fazendo o que deveriam de fazerem para a evangelização mundial. Eles não estavam fazendo absolutamente nada. Eles estavam somente se enchendo seus cofres. É triste ver algumas vezes de aparecerem nas redes sociais os 5 pastores mais ricos do Brasil ou do mundo. É triste ver isso. Isso dói no coração. De ver homens que têm se enriquecido a custas do Evangelho. Quando lá fora ainda existe um 30% de homens e mulheres que não têm ouvido falar do Senhor. Se você ouvir a história dos missionários que estão em diferentes nações, em nações onde é proibida a pregação do Evangelho, onde estão arriscando a sua própria vida, onde tem missionários como no Nepal, por exemplo, que voluntariamente estão presos numa cadeia, num presídio, que é totalmente diferente daquilo que nós vemos aqui no Brasil ou Latinoamérica. São presídios praticamente a céu aberto, onde as pessoas não têm alimentação se os familiares não levarem a comida para eles. E ali tem um pastor. Tem um pastor que está ali preso. Já faz mais de 3 anos. Foram para ver se podiam libertá-lo. E a resposta dele foi: eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui porque ainda não tenho preparado um obreiro para que fique ministrando aqui dentro deste presídio. Já tem batizado a mais de 20, 30 detentos que ali estavam, que ouviram do Evangelho do Senhor. Homens e mulheres que arriscam suas próprias vidas em países onde é totalmente proibido falar do Senhor Jesus. Somente por te verem falar do Senhor Jesus numa rua ou numa praça, pode ter uma sentença de morte, ou pode ser torturado, ou pode ser jogado dentro de uma cela e esquecerem de que você está ali. Essa é a realidade do mundo lá fora. E aonde pensa que vai vir o avivamento? Nesses lugares onde as pessoas são fiéis,
onde as pessoas têm permanecido diante do sofrimento, ante o sofrimento, ante a dificuldade, têm permanecido pregando a palavra do Senhor. Sudão, que agora está em guerra novamente, ali tem homens e mulheres que estão dando sua vida para pregarem o Evangelho. Que falar do continente africano? Pessoas que têm morrido de malária, pessoas que têm sido torturadas nos países da janela 1040, decapitadas, enforcadas. Essa é a realidade lá fora. É a realidade de missionários que muitas vezes estão passando necessidades, porque o chamado foi maior que a sua própria necessidade. E o mais triste, que como a igreja de Sardes, tem muitos que têm esquecido totalmente desses missionários. Estela Mari, bom dia, que Deus abençoe. Vamos estar orando sim, agora no finalzinho, minha irmã, ali da cidade de Montevidéu. Que Deus abençoe. Tem esquecido totalmente de que tem um campo missionário. Tem deixado isso de lado. E como a igreja de Sardes tem criado seus próprios amuletos, como a igreja de Sardes tem amado mais as riquezas, como a igreja de Sardes sentem-se vivos, porém estão mortos espiritualmente. E Jesus está dizendo nesta carta para a igreja de Sardes e para a igreja do século 21, porque as 7 cartas do Apocalipse, elas foram escritas para essas 7 igrejas, porém tem a validade para todo o tempo da história da igreja. Número 7 está falando de totalidade. Então foi escrita para a totalidade da igreja do Senhor Jesus. Sem interessar denominação, liderazgo, nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Imagina que Jesus, na oração sacerdotal, ele na sua oração sacerdotal, ele clama e pede pelos seus discípulos, e ele diz: Pai, eu te peço que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele orou pela unidade da igreja. E nós que temos feito, temos nós separado, temos nós distanciado os uns dos outros, pela denominação, pela crença. Ah, porque um é pentecostal, porque o outro é metodista, porque o outro é batista, porque o outro é luterano, porque o outro é anglicano, porque o outro é presbiteriano. E assim então nós catalogamos, esquecendo que todos somos lavados e purificados pelo mesmo sangue. Ah, eu sou pentecostal, mas aquele é neopentecostal. Ah, mas eu não creio no falar em línguas. Ah, eu sim creio. Mas esquecem de que fomos purificados, de que Jesus morreu na cruz por cada um de nós, que ele sofreu a tortura, ele sofreu o martírio, ele foi transpassado, ele foi humilhado por mim e por você, pela sua igreja. Aqueles que se dizem formarem parte da igreja do Senhor Jesus, o que estão fazendo hoje para a evangelização mundial? Melhor dito, me pergunto para mim também, o que estou fazendo eu hoje pela evangelização da cidade de Cacequi? O que estou fazendo eu hoje pela evangelização do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, da Latinoamérica? O que estamos fazendo? Estamos apoiando algum missionário? Estamos enviando material para aqueles que necessitam? O que está fazendo a igreja? A igreja de Sardes, ela tinha fama de estar viva. Ela tinha muitas folhas, mas tinha pouquíssimos ou nenhum fruto, a não ser um pequeno remanescente que ali estava, que o Senhor diz tem poucos nomes em Sardes,
que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Eu ando de branco. Sou digno realmente do que o Senhor fez por mim? Sou grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por mim? A igreja de Sardes, a preocupação deles, como muitos do século número 21, era a construção, a beleza do templo, as finanças do templo. Essa era a sua maior preocupação. Nós preocupamos que não está errado. Claro que não está errado. Por dar uma comodidade, por dar um lugar aconchegante, um lugar agradável para aqueles que vão assistirem aos nossos cultos. Bom dia, Elissa, na cidade de Montevidéu. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã, assim como também ao Tito, a Júlia. Que Deus abençoe. Aqui está chovendo, e chovendo muito, na cidade de Cacequi. Hoje vai ser um dia para meditar na palavra do Senhor e para comer tortas fritas. Então, meus amados, quem está fazendo a igreja? Estamos nós atuando como a igreja de Sardes? São 7 cartas, 7 igrejas. E em cada uma delas, ou melhor dito, em 6 delas, Jesus encontrou um defeito. Em 6 delas, tiveram uma advertência. Uns porque tinham a profetisa Jezabel, como a igreja de Tiatira. Outros, como a igreja de Éfeso, que tinha deixado o seu primeiro amor. E por aí vai indo. Outros porque suportavam ou aprovavam a doutrina dos nicolaítas. E por aí vai indo. Como estamos nós hoje, como igreja do Senhor? Lembre-se, lá fora tem homens, tem mulheres que estão dando sua vida pelo Evangelho. Basta nós sair da bolha na qual nós vivemos e nós informar do que está acontecendo lá fora com aqueles missionários que hoje estão num desses países. Talvez você conhece um deles. Talvez até frequentou a sua mesma denominação. Mas estamos orando por eles. Estamos apresentando eles perante o Senhor. Estamos apoiando eles financeiramente. Quantas vezes no ano conversamos com eles para dar-lhe uma palavra de conforto, dizer para ele: eu estou ao teu lado, meu irmão, eu estou orando por ti. Quantos missionários estão esperando a minha ligação, a tua ligação, para receberem uma palavra de conforto, para receberem uma bênção? Que nós não sejamos como a igreja de Sardes. Que não sejamos como a igreja de Sardes, carregando amuletos, aparentando vida, esbanjando finanças, mas mortos espiritualmente. Que nossas vestes possam estarem brancas, lavadas e purificadas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai eterno, nesta manhã, Senhor Deus, quero pedir-te perdão, ó Deus, por a minha negligência e também por a negligência da tua igreja, Senhor, de não ter levado o Evangelho a todas as nações. Senhor, por a negligência, meu Pai, de não apoiar aqueles homens, aquelas mulheres que têm dedicado suas vidas a levar o Evangelho do Senhor às nações. Pai eterno, que tu venhas, Senhor Deus,
ministrar sobre tua igreja, Pai. Sobre a igreja brasileira, meu Deus. Sobre a igreja latino-americana. Todos querem um avivamento, mas não querem, Senhor Deus, trabalhar para que isto venha a acontecer. Perdoa, Senhor Deus, a negligência da tua igreja aqui no Brasil e aqui em Latinoamérica. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo isto, Pai. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, quero declarar, ó Pai, e repreender toda sorte de dores que estão sobre a vida da nossa irmã Estela Maria. Agora, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo da nossa paz foi sobre Ele, declaramos desde aqui, ó Deus, que neste momento Estela está sendo livre dessa dor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Quero convidá-los a que nos façam uma visita no YouTube, no canal do pastor de Juan Carlos Teixeira. Ali você vai, pastor Juan Carlos Teixeira, ali está em português. Você pode se inscrever, pode compartilhar. Ali temos todas as nossas mensagens. Ou, se você deseja em espanhol, pode entrar também no nosso canal em espanhol, que é Pastor Juan Teixeira. E ali vai encontrar também todas as nossas mensagens. E hoje, 9h30 da manhã, estamos na Rádio Pentecostais Apostólicos para o Brasil e o mundo. É uma rádio que abarca mais de 60 nações ao redor do mundo. Graças a Deus por as portas que Deus está abrindo para a propagação do Evangelho. Por o demais, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém. Não esqueça de congregar.